Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de futebol, de guarda-redes e da sua importância na equipa. O nosso convidado é Hugo Oliveira, natural de Penafiel, Termas de São Vicente, treinador de guarda-redes com passagens no seu percurso por clubes como Paredes, Rebordosa, Marco, Gil Vicente, Seleção Portuguesa, Benfica, Hull City e Everton. Trabalhou com treinadores como Jorge Jesus, Rui Vitória, Carlos Queiroz, mais recentemente com Marco Silva. O seu percurso e currículo fazem dele um dos treinadores portugueses mais conceituados em todo o mundo. Bem-vindo, Hugo. É um gosto enorme ter-te cá. Obrigado. Obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado, para mim também é um gosto estar cá e dar também os parabéns ao projeto, que é conhecer agora melhor um bocadinho e vou a partir daqui estar mais atento. Isso é bom, que tu és um dos grandes embaixadores da nossa região por este mundo fora e é bom que leves o novo canal por esse mundo fora. Hugo, para começar, e tu sendo daqui da nossa região, tu começaste, como eu disse, no Paredes, no Marco Canaveses, no Rebordosa. Como é que tu vês o desporto, de uma maneira geral, mais especificamente do futebol, como é que tu vês o desporto na nossa região? Para quem começou aqui e depois teve tanto tempo fora, como é que tu vês o desporto na nossa região? Eu acho que estamos, neste preciso momento, estamos a passar um momento mais difícil em todas as áreas, mas no desporto em particular, porque está tudo parado, o que é extremamente grave, principalmente para os mais jovens. Estamos a falar de atividades físicas, atividades também do ponto de vista mental, que são importantíssimas para o crescimento das crianças, para os jovens, e que neste momento estão paradas não só cá na região, mas em todo o país. Eu de fora, ou seja, já não estou cá na região há algum tempo, mas sigo atentamente tudo o que por cá é feito. Aquilo que eu olho, o que eu sinto é que houve um salto qualitativo importante entre aquilo que eram as oportunidades e as possibilidades que haviam à disposição dos jovens como nós, aqui há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e as oportunidades que existem agora. Né? Ser um jovem, uma criança agora nas Termas de São Vicente, ou em Boelha, ou em Soalhães, ou noutra pequena aldeia da região, não impede que se tenha a possibilidade de praticar desporto de qualidade, porque existem muitas atividades, muitas associações, muitos clubes que têm criado infraestruturas cada vez com melhores condições, coisa que nós na altura não tínhamos, apesar de existir sempre um grande associativismo, ser uma região muito dada ao apoio do desporto e das atividades culturais, não existiam as oportunidades que existem agora. Por isso, eu acho que passando este momento mais difícil desta pandemia, que todos aproveitem estas oportunidades, não só na região, mas em todo o país, para saírem, para praticarem desporto, que é não só bom para o corpo, mas também principalmente para a mente. Para a mente e acima de tudo, que as pessoas não se habituem a este sedentarismo e que voltem depois e regressem ao desporto, porque a nossa formação, neste caso, estando parada, não vai permitir que seja a modalidade que for que evolua. Hugo, tu começaste precisamente aqui nos clubes da região e atingiste o topo. Sentes que essa base te fez crescer? Foi uma etapa boa para o teu percurso? Eu acredito que a base, os alicerces são sempre mais importantes para aquilo que é a caminhada futura. E os alicerces normalmente começam em casa. Eu acredito que as bases vêm muito da educação que tu tens e eu fui sempre alguém educado a acreditar que os sonhos eram possíveis de ser alcançáveis. E nesse sentido foi esse um bocadinho o caminho. Acreditar que era possível caminhar através desse sonho de trabalhar no futebol profissional. Ao princípio um bocado com a ideia que se podia jogar, né? Ser jogador, acho que é sempre o sonho de todos. De toda a gente. É jogar, não é ser treinadores. Não é? Agora há uma nova geração que é um bocado ainda há pouco tempo eu falava atraída, com o Eurico, o treinador de Paredes, ele dizia mesmo. Um pouco atraída através dos jogos de computador. Do FM, não é? Por exemplo, não é? Mas no meu tempo e na nossa geração o sonho era ser jogador de futebol e a partir de um determinado momento eu percebi que a paixão era realmente o desporto, mas também era estar por dentro da atividade de uma forma em que eu pudesse dar o máximo daquilo que eu podia e que o treino podia ser esse caminho. O vir de um espaço mais regional teve coisas boas, como uma natureza forte, com essa educação que eu te estava a falar, forte e bem disciplinada, e depois perceber que não era por vires de uma aldeia mais pequena ou de um clube mais pequeno que te impedia de alcançar o teu sonho, porque aquilo que iria fazer o caminho ser ou não produtivo era aquilo que tu te dedicavas.
E o caminho foi sendo feito através da procura de conhecimento, quer de pessoas na região e depois, obviamente, dando um passo para fora da região, para o país e depois, mais tarde, para fora desse país. Dizer que eu começo por jogar nos clubes da freguesia, não é? No São Vicente, nas termas de São Vicente, no Sampaio, na freguesia ao lado, e depois começo por chegar puro, não é? Puro, não é? Eu costumo dizer no verdadeiro futebol. No verdadeiro futebol. Futebol que nós dizemos de rua, com as regras básicas, mas que sim, mas que permitiam te pôr a ti próprio perante a situação sem seres castrado e por pelados, nada. que não havia. Sim, por situações difíceis e que te ajudavam a crescer, porque jogavas contra mais velhos, mais fortes, porque no final se caías tinhas de pôr em pé e depois tinhas que ir o caminho todo para casa e passar não sei quanto tempo longe dos pais. Obrigava e tudo a crescer, isso obrigava a crescer. Claro que a sociedade está completamente diferente, é incomparável, mas deram possibilidades que tivesse uma força interior mais presente para as contrariedades depois da vida. Eu depois chego aqui ao Paredes para fazer carreira como jogador e fico aqui há alguns anos. E depois há ali um momento na fase final da formação que me começam a direcionar e a picar um bocadinho para a questão do treino, porque realmente mostrava alguma aptidão, principalmente por fazer perguntas e por questionar os treinadores, o que se calhar na altura não era muito bem visto. Sentes que foi aí e foi o clique. Eu acho que aí foi um bocadinho o clique. E foi um bocadinho também o querer saber mais do porquê das coisas, o porquê dos exercícios, o porquê de jogava este e não jogava aquele, não é? Na altura, ser chato, acho que trouxe essas repercussões. Não era chato, se calhar positivas. Curioso perceber as coisas e eu acho que isso faz parte e também crescemos com essa aprendizagem. Tiveste, lá está, nas duas vertentes. Tiveste no futebol dito amador, distrital, foste dando passos até chegaste a equipas de topo, a Premier League, por exemplo, e à seleção. Tu sentes que é mais fácil, ou neste caso é mais difícil ser guarda-redes de uma equipa grande ou de uma equipa pequena? Ou sentes que é igual, que a responsabilidade é igual? O sentimento de ser guarda-redes é difícil em todos os patamares, adaptados àquilo que é a exigência do próprio patamar. Nós não podemos esquecer que o guarda-redes é o único elemento do campo que vive a poder agarrar a bola e que vive completamente ligado àquilo que é o sofrer o golo, que é o momento capital do jogo. O jogo vive para existir em golos. Quem marcar mais golos ganha. Esse momento de decisão faz com que a posição do guarda-redes seja extremamente importante. E com a evolução das regras, com a evolução daquilo que é a participação do guarda-redes no jogo de futebol, no jogo, não é? Faz com que a importância do guarda-redes no desporto de futebol em si cresça de uma forma exponencial nos últimos anos. Porque nós percebermos um bocadinho os momentos capitais de um jogo de futebol hoje em dia, que são os momentos da criação e depois os momentos da finalização, o guarda-redes hoje em dia está umbilicalmente ligado a esses momentos de decisão. Se pensarmos um pouco, o guarda-redes hoje não só joga na sua baliza a impedir com que a equipa sofra golos, mas hoje o guarda-redes também está ligado como a equipa inicia o jogo. E mesmo quando a equipa não tem a bola, não só joga na sua baliza lá mais recuado, como joga no preenchimento e na defesa de um espaço nas costas da linha defensiva. Logo tem que ser alguém que percebe o jogo obrigatoriamente na sua globalidade, no seu todo, no momento ofensivo como defensivo e nas próprias transições, mas depois tem um cariz, digamos, de pressão mais forte que os outros jogadores. Porquê? Porque uma coisa é tu jogares numa outra posição e o teu erro, as repercussões que tem para o jogar e para o resultado da equipa não são tão grandes como o erro de um guarda-redes. E saber viver e lidar bem com o viver no limiar do erro não é para todos. Ou com... Não é para todos. Não é e para é igual, todos. seja numa equipa pequena, seja numa equipa que responsabilidade. Isso é igual. Normalmente tens dois perfis. Tu tens os guarda-redes extremamente corajosos que lidam bem com isso, ou tens um outro perfil que sente essa pressão. Daí, ir um bocadinho à tua pergunta, será sempre um pouco mais difícil jogar numa equipa grande do que numa equipa mais pequena. Porquê? Acabas por tocar menos vezes na bola e o mais difícil tens de fazer a diferença e não podes cometer erros. E por muito e nós olharmos um bocadinho à sociedade de hoje em que fazemos tudo muito rápido, em que temos de estar todos muito ativos, no jogo é igual. Quando estamos mais imbuídos, mais participativos, pensamos menos. Mas o guarda-redes de um grande que passa muito tempo sem interferir diretamente com a bola, passa muito tempo parado e a pensar.
E esses momentos mortos, essa pausa, se não for alguém que goste E mentalmente de forte, lidar, não é? e mentalmente forte, preparado, acarreta a levar com uma pressão grande, porque hoje o futebol é negócio, o futebol é dinheiro, o futebol é resultados, e o futebol é a paixão dos adeptos que querem estar satisfeitos, e quem souber que um erro seu pode ter uma repercussão negativa para tudo jogo, isso, naquele jogo, não é? se não for mentalmente forte, vai ter muitas dificuldades em lidar. Muito bem. Hugo, o guarda-redes atualmente, e cada vez mais, tem que estar imbuído na ideia de jogo do treinador. De saber dominar todos os momentos do jogo. Tu sentes, ou qual é mais importante, ser integrado no treino de campo da equipa, ou só o treino específico, ou os dois? Há uma coisa, normalmente, quando se fala de treino de guarda-redes, ficou um pouco carimbado a ideia de que é treino específico. A definição de especificidade está completamente errada, na minha opinião. Porque aquilo que é específico, o que é específico na atividade do guarda-redes é jogar. Jogar. Como um ponta de lança? É jogar. Se é jogar, o que é jogar? O jogar é criar relações, associações com os restantes companheiros perante um adversário. Se o jogar é isso, eu quando treino, eu tenho que treinar isso. Eu costumo dizer que não podemos achar que o jogo se passa no continente e o guarda-redes vive numa ilha. Numa ilha. Pois, era uma pergunta que eu tinha. Não podemos sentir isso. Logo, nesse sentido, existiu também um certo aproximar, não é? Ou seja, se vivemos numa sociedade que cada vez mais nos separa e nos deixa ficar um bocadinho mais individuais e egocêntricos, o guarda-redes faz o caminho contrário à sociedade e vem de encontro à sociedade que é o jogo. E por isso é alguém que está umbilicalmente ligado ao jogar. Logo o treino tem que ser uma repercussão do jogo e por isso eu acredito num treino integrado e num treino ligado à equipe. Não deixando de dizer que existem ferramentas, técnicas, táticas trabalho mais específico que o guarda-redes tem que dominar. Poderá haver também um treino específico para um ponta de lança. Completamente, porque são ferramentas obrigatórias para a sua função. Agora, o que não pode acontecer e por isso eu dou um exemplo. Normalmente havia um bocadinho esta ideia. Normalmente o senso comum tem ideias engraçadas e acertadas. Os adeptos diziam isto. E dizem, e bem, os guarda-redes para jogarem num grande, ou os guarda-redes começam a ser bons a partir dos 28, 29 anos. E eu brinco e digo muitas vezes que isso é verdade, porque só aos 28 ou 29 anos é que eles começaram a perceber o jogo. Porquê? Porque eles treinavam separado. Logo nunca treinavam com a equipa, não percebiam nada do que se passava. Então só depois de ter 4, 5, 6 épocas a jogar, muitos jogos, é que começavam a perceber, se calhar nesta posição estou melhor mais de 3 metros ao lado, se calhar este cruzamento não tenho que ir e tenho que ficar, e normalmente quando somos jovens temos muita energia, queremos despender muita energia, queremos participar em tudo, e depois começamos a perceber que se calhar é melhor estar parado do que estar em andamento, não é? Que é um dos grandes segredos na baliza, é a arte do saber parar. E por isso é que as pessoas dizem que antigamente os guarda-redes aos 28, 29 é que estavam preparados para jogar num grande. Agora, se calhar, é o contrário, ou seja, começamos a estar um bocadinho mais preparados mais cedo, porque a formação permite já vivenciar momentos do jogo, momentos da equipa e tomar decisões que, acima de tudo, é o mais difícil no jogo, é decidir onde é que tem que estar posicionado taticamente, o que é que tem que decidir, qual é a ação técnica que quero fazer, se é fácil, se não faço, em que posição, sob que pressão. E nesse sentido, quanto mais vivências tivermos, mais estamos preparados para as decidir. Pois, e tu já me respondeste um bocadinho, mas o treino específico deve ser feito então sempre e cada vez mais em conjunto com a equipe. Quanto mais possível. Quanto mais possível. Então, e a pergunta eu até já tinha feito, o guarda-redes deixa de ser uma ilha. Certo. E tu sentes que ao deixar de ser... E isso depois tem repercussões para uma outra coisa, que tem a ver com a minha função, com a função também daquele que é o treinador de guarda-redes. Que se calhar a própria definição pode também estar um pouco... deixar de ser um treinador de guarda-redes passa a ser um treinador adjunto que vê o jogo através dos olhos do guarda-redes. Porque se o guarda-redes interfere no momento ofensivo e no momento defensivo, o treinador dos guarda-redes tem que ter essa percepção do jogo também, da sua globalidade, tem que perceber do jogo na sua globalidade. E essas são as matrizes daquilo que é o meu pensar em relação à metodologia do treino e em relação àquilo que é a minha forma de estar nas equipes técnicas e nos clubes com os quais vou trabalhando. E isso é importante o que tu dizes, porque cada vez mais, e também para desmistificar um bocadinho isto do treino específico de guarda-redes, e se calhar por isso é que tu tens sucesso, e se calhar porque tu já te vês e já és se calhar o treinador adjunto e não o treinador de guarda-redes, se calhar os teus olhos
tu transmites isso e passas isso para o guarda-redes para que Nós ele consiga. nós vivemos numa era, e o futebol também muito, em que cada vez estamos mais partidos. Existem mais especialistas disto, especialistas daquilo, Toda a gente especialistas percebe de tudo, não é? tudo. E nós temos que entender que a capacidade de perceber o jogo é a grande ferramenta para ajudar o jogador. Normalmente nós treinadores nós temos intenções, os jogadores têm possibilidades. O melhor treinador é aquele que tem boas intenções para os jogadores que têm possibilidades e que os ajudam, porque eles é que jogam. E dá-lhe várias opções, várias soluções para que eles depois tomem boas decisões. Nesse sentido, quanto mais num staff técnico, quanto mais num clube existirem pessoas que realmente percebem o jogo e que tenham visões, obviamente, diferentes, porque é uma visão diferente de alguém que vê através do guarda-redes, como é uma visão diferente de alguém que vê através da análise do adversário, como alguém que vê através das dinâmicas até físicas do próprio jogo, obviamente, mas que tenham essa percepção adaptada a um jogar e não isolada. Porque senão, daqui a pouco, existe o treinador do agora, o treinador daqui a pouco e o treinador depois da especificidade do guarda-redes e depois do treinador a partir da parte física. Não, temos que ser todos. No fundo, eu acredito no trabalho de treinadores adjuntos que percebam o jogo e que depois tenham as suas próprias áreas e que se juntem para ajudar o treinador principal a tomar decisões. Como um bom observador, não quer dizer que seja um excelente treinador de campo. Não é? E cada vez mais nós vemos, e mesmo nas equipas, o Campeonato Nacional de Séniores, segunda divisão, nós já vemos que os clubes já começam a ter um bom departamento médico, um departamento de scouting, psicólogo, nutricionista. Tu sentes cada vez mais, e não estamos a falar de equipas topo, porque todas têm, que isso cada vez mais, e quem tiver os melhores está preparado para atingir o sucesso. Isso é quase como os alicerces de uma casa. Se os alicerces não forem fortes, tudo pode ruir. Eu não acredito em projetos de um homem só, nem acredito em projetos em que entre ter um departamento organizado e ter alguém que faz magia para que as coisas aconteçam e sozinho possa acontecer, vai uma distância muito grande. Daí eu achar que os projetos, isso não custa muito, se perdermos tempo e analisarmos os projetos que têm realmente, que são efetivos e têm sucesso, seja uma dimensão mais pequena, seja uma dimensão maior, são aqueles que são estruturados de uma forma sólida, são pensados de uma forma sólida e que têm uma premissa, a premissa de que têm que ter profissionais competentes em mais do que uma área e que existem entre eles uma grande capacidade de comunicação agregada a uma identidade própria da instituição, digamos clube, né? Num clube de futebol. O clube tem a sua própria identidade, a sua própria natureza, né? A sua própria história. E depois tem que ser imbuídos profissionais competentes de determinadas áreas, com o mesmo objetivo e que puxem para o mesmo lugar. O risco que eu tenho vindo a acontecer é que existem cada vez mais a tentação de que a aposta seja mais às vezes em cimento, em infraestrutura, do que propriamente em profissionais competentes de áreas que são fundamentais, nomeadamente no futebol formação, que se prepara ao futuro dos atletas, na base, nomeadamente naquilo que é os departamentos de futebol nas equipas séniores em relação à prevenção de lesões, aos departamentos médicos, aos departamentos de análise. Por isso nós percebemos, existem países que estão a ter um crescimento brutal, nomeadamente os países nórdicos, nomeadamente na organização dos seus próprios clubes, com data, com a utilização do data em relação ao estudo dos seus atletas e às apostas que fazem em relação às contratações. Porquê? Porque eles sabem que existem muitas áreas que no seu conjunto fazem o bolo final e fazem o produto ser melhor. Já lá vai o tempo em que um clube tinha 3 ou 4 pessoas que trabalhavam por si só e percebiam de tudo. E que se calhar as 3 ou 4 ganhavam o suficiente para termos 7 ou 8 ou 9 profissionais das suas próprias áreas para ajudar ao processo final. Por isso eu acredito que quem quiser ter processos de sucesso agregados ao profissionalismo tem que pensar em estruturas sólidas e competentes. Porque hoje qualquer coisinha faz a diferença e tu dizes, o futebol é uma empresa e já temos que estar ali bem preparados e bem montados, a máquina bem montada, como se costuma dizer. Hugo, e já que falámos da parte da psicologia, a parte da mente do atleta,
Tu sentes que o guarda-redes, por exemplo, um ponta de lança de falhar um golo, falhou um golo, mas um guarda-redes sofreu um frango, e se calhar fala-se mais comunicação social daquele frango do que falhanço do ponta de lança. Tu sentes que o guarda-redes tem que ser mentalmente mais forte que um jogador, que o outro jogador de campo? Eu já trabalhei com muitos guarda-redes, mas há duas características naqueles que eu sinto que têm mais possibilidades de ter sucesso, que essas duas características estão presentes em todos eles. Primeiro é a capacidade de estar em paz com eles próprios, porque é uma coisa que às vezes nós olhamos muito pouco para nós próprios e damos pouco essa paz, ou seja, percebemos que aquilo que os outros dizem, percebemos aquilo que a sociedade quer ou a sociedade diz, interfira muito pouco em nós e na nossa consciência. E aqueles que são de elite, os guarda-redes que são de elite, são aqueles que a pressão que metem é uma pressão que eles metem em eles próprios e não deixam que a pressão venha, pessoal, não venham pressões externas. São alguém que lida muito bem com esses fatores externos. E a outra característica tem a ver com, eu costumo dizer que é uma coragem adaptada ao prazer. Aquilo que eu noto em relação, nomeadamente ao futebol formação, é que aquilo que temos menos são, e então na baliza de uma forma tremenda, que são miúdos que gostam de jogar. Cada vez gosta-se menos de jogar. E então na baliza aquilo que sentimos é que os miúdos gostam da posição, mas depois não querem que a bola chegue, o que é engraçado. Eu quero ser guarda-redes, mas não querem sentir a possibilidade de errar, de ter o medo de cometer o erro. E então não desfrutam. Eu posso ter as melhores ferramentas, eu já trabalhei com guarda-redes que sabiam fazer tudo tecnicamente. Eram limpinhos tecnicamente, sabiam todas as técnicas. Taticamente posicionavam no sítio certo. Mas na hora de tomar a decisão, a interferência mental que tinham, as pressões externas e até a autoconsumição era tremenda, o que fazia com que cometessem erros primários. Isso é muito bom naquelas coisas todas, mas mentalmente não era interferir. E em contrapartida já trabalhei com alguns que tecnicamente nem eram fabulosos. Resolviam problemas, mas que tinham uma forma de estar no jogo, uma vontade, uma liberdade, uma segurança, essa tranquilidade. Eu costumo dizer que é paz e pausa. Essa paz que permitia tomar boas decisões e ser extremamente efetivo e extremamente eficaz. Por isso, eu digo que sabem também da própria educação, não é? Eu, como pai, falo, nós cada vez protegemos mais os miúdos de tudo e de todos, não é? E não queremos que eles corram grandes riscos e a verdade é uma, para jogar à baliza tens que querer correr riscos e tens que saber que no fundo há uma coisa que te vai sempre acontecer, vais errar. E vai haver gols que vão ser culpa tua. Agora, qual é a função na vida em que isso não acontece? Não se comete erros, seja na profissão. Viver é isso mesmo. Agora temos que aprender com eles. Exatamente. Tu trabalhas atualmente com treinadores de topo. Tu de diferentes ideias, de exigentes formas de treinar, tu sentes que aprendeste com cada um deles? Sim. No caso de Jorge Jesus, Rui Vitória, Carlos Queiroz, nós somos, atualmente com Marcos Silva, tu sentes que normalmente nós somos aquilo que vamos bebendo pelo caminho. E eu acho que uma das maiores forças que eu fui tendo acaba por ser quase uma espécie de humildade intelectual, para tu perceberes que podes aprender com toda a gente. Todos os contextos te podem ensinar. Obviamente que tu tens mais identificação com A ou com B, tu podes ter mais identificação pessoal, podes ter mais identificação profissional. Mas há uma coisa que podemos obrigatoriamente sentir, é que aprendemos em todos os contextos e com todas as pessoas. E nesse sentido, eu fui sempre vivendo, lá está, sempre como uma esponja. E principalmente quando somos mais jovens, se formos um livro muito em branco, se formos influenciados pelas pessoas certas, ajuda a que o futuro seja melhor. Preenchendo o livro, não é? Exatamente. Eu tive um bocadinho também a sorte. Também tive essa sorte. Claro que depois criamos identificação e ajuda. Também se procura, não é? Certo, mas também a sorte encontrar as pessoas certas. Eu tenho um momento importante, eu deixo de jogar aqui no Paredes. Diziam, vai para o treino, vai estudar treino. Eu estudava
uma coisa completamente diferente na altura. E tive ali um ano completamente dedicado, porque os meus pais, e bem, sempre me direcionaram para continuar os estudos. Mas a meio da licenciatura, aqui em Paredes, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol abrem um curso para jogadores sobre metodologia do treino, no qual eu me inscrevo, com pessoas muito mais velhas que eu, o Valente, que tinha sido meu treinador, o Amaral, o Penteado, o Almeidinha, ex-grandes jogadores. Ex-grandes jogadores, em que para mim foi um grande momento de aprendizagem. E nesse momento há um treinador cá em Paredes que me convida para ir para o Rebordosa, que chama-se Daniel Pacheco. Sim, também foi meu treinador. Que foi alguém que me marcou de uma forma muito positiva. Nós vivíamos numa altura ainda que o jogo, estou a falar logo ali no início do século, né? já lá vai um tempinho. Foi naquela altura, também do Rui Quinta, do Miguel Certo. E estamos a falar numa altura em que o treino era muito diferente daquilo que é hoje. E em que eles, ainda jovens, não é? Já mais velhos que eu, mas ainda jovens, pensavam um bocadinho diferente. E o Daniel convidou-me para o Rebordosa e foi um ano de aprendizagem tremendo para mim. Eu acho que aí foi um clique fundamental. Não foi um clique pela paixão que eu já tinha, não foi um clique pelo caminho que eu já queria seguir, mas foi um clique para estar atento às coisas certas. Estar atento ao jogo na sua globalidade, estar atento a grandes princípios, até da relação com o jogador, de proximidade, de perceber o jogador. E deu-me também a possibilidade, nesse ano, por exemplo, eu tinha um pouco acertado em que estava no Rebordosa, mas podia sair para fazer observação e andei um bocadinho pela Europa a ver outros treinadores trabalhar, também cá em Portugal, no Porto, no Benfica, no Porto de Mourinho, no Benfica era o Camais. E essa possibilidade de eu se empurrar para ver as coisas todas, ver o todo, pensa no todo, foi fundamental para mim. E por isso, não só é fácil, e às vezes as pessoas falam comigo, como é que foi trabalhar com o Jorge Jesus, como é que foi trabalhar com o Marco Silva, como é que foi trabalhar com o Carlos Queiroz? Fabuloso, aprendi com todos, mas quiçá os momentos mais importantes foram muitos anos antes. E se calhar com pessoas não tão mediáticas, mas pessoas muito competentes e que me direcionaram no caminho certo. Agora, obviamente, que quando chegas ao alto rendimento e trabalhas com profissionais tão competentes e com tanto conhecimento, tu aprendes muito e ajudam a construir ainda mais o caminho, aquilo que eu sou hoje. Atenção a uma coisa, que é não podendo cortar e colar, ou seja, cortar dos outros e colar em ti, que isso acarreta o risco de tu perderes a tua natureza. Aproveitar um bocadinho de cada para certo, e depois tu criares o teu pensar, criares o teu pensar. E na minha área também foi um bocadinho isso, porque estamos a falar na área do treino do guarda-redes. Quando eu começo, ou seja, ali no início do século, eu chego faço Rebordosa em 2003, penso eu, depois chego ali ao Marcos, já futebol profissional em 2004, 2005. Não haviam assim tantos treinadores guarda-redes especializados e os que haviam pensavam muito diferente daquilo que eu pensava. Tu estiveste, penso que na Escócia, não foi? Estiveste a fazer várias formações nessa área mesmo. Foi importante para mim ver como é que o mundo pensava esta área, mas depois dizer, mas eu penso isto, vamos lá experimentar. E foi fácil tu conseguires fazer ver esses treinadores que se calhar poderiam não pensar que o guarda-redes não era a tal ilha, poderia ser um todo. Foi fácil fazê-los perceber, aceitaram bem a ideia. Fala-nos um bocadinho disso. Acho que foi mais fácil do que eu pensava. Eu estou no Rebordosa, ou seja, com identificação com o Daniel. O ano do Rebordosa depois acaba e eu sou convidado pelo Marco Canaves e na altura o treinador era Jorge Gadas. Estamos a falar de um treinador já de outra geração, mas que foi fabuloso por dizer não só aos guarda-redes, mas também ao grupo, que está cá uma maneira diferente de pensar, tem aqui um jovem que pensa completamente diferente, mas isto é para ouvir. Isto é para ouvir e é para ouvir com cuidado. E ele dizia, isto é para ouvir com olhos de ver, porque aprende-se muito com esses treinadores assim, de outra geração. Muito, porque aprende-se a cheirar. Aprende-se a cheirar, porque o jogo, o futebol tem muito de sentimento. E o sentimento leva muito à intuição. E esses treinadores têm uma forma intuitiva de ver o jogo também, especial, obviamente. Sabes que nós seres humanos, nós pensamos, não é? Tomamos 6.000 decisões por dia, mas aquilo que nós fazemos primeiro, antes de pensar, é sentir. Qualquer decisão que tomamos, nós sentimos primeiro
antes de pensar. E muitas dessas decisões são feitas no nosso inconsciente, ou seja, nem damos conta que as vamos fazer, porque foram sentidas e vamos tomando decisão atrás de decisão. E o caminho é feito dessa maneira, e no futebol muito através dessa intuição. E foi importante para mim ter trabalhado também com esses treinadores que, com um olhar, com um cheirar do balneário, com a percepção do jogo. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que não se fala muito tem a ver com a capacidade de ver o jogo durante os 90 minutos sentado no banco. E eu posso até ferir algumas pessoas, mas eu não acho que os treinadores desta geração vejam, se calhar, o jogo tão bem como alguns treinadores há 20 ou 30 anos atrás, no banco durante 90 minutos. Existiu, obviamente, uma grande evolução na metodologia do treino, existiu, obviamente, uma grande possibilidade de organizar o jogo. Se calhar perdeu-se um bocadinho a paixão, a emoção. Eu não acho que a paixão não se perdeu. Há muita gente apaixonada no jogo. Há, como na restante sociedade, porque o futebol não está fora da sociedade atual, há uma necessidade de grande imediatismo. E o imediatismo... E o ganhar, se calhar, também claro, lá está. Não é? O ganhar hoje, o ganhar agora, porque tenho o meu lugar em perigo, porque também... Existe sempre essa pressão. E porque a sociedade, eu quero mostrar que ganhei. Há uma necessidade muito grande das pessoas mostrarem que ganhei isto, ou ganhei aquilo, e de querer ganhar hoje, querer ganhar amanhã. Perder também faz parte. E às vezes o mais importante, e o Valente passou cá recentemente, dizia que às vezes não é o ganhar, é deixar a nossa marca, é sentir que deixamos uma marca nos atletas, na estrutura do clube. Isso não é só no futebol, é também no dia-a-dia. Seja numa empresa, nós vamos passando e vamos os ingleses têm uma expressão que eu adoro, não é? Esta forma também inglesa de ver, que é in the end is all about people. Não é? Que isto, no fim, é tudo em relação às pessoas e às suas relações, não é? Porque depois, se tu espremes o resto, não é? Tu podes ser campeão e tu espremes o que é que ficou? Ficou as alegrias que tu deste às pessoas e ficou as associações que tu criaste com estas pessoas. Eu posso até falar da experiência pessoal, que é, eu já tive contextos, experiências, anos, épocas, em que desportivamente o ano nem foi tão positivo em relação ao resultado. Mas a felicidade que se criou foi muito maior do que em anos que Isaac ganhei títulos. Porque o que se desfrutou, né? E no fundo isto é para desfrutar o caminho. Se não acaba e olhamos para trás e não vamos nada. Estamos aqui não, só carregamos pedras. Não é? Mesmo. Também para não nos alongarmos muito também, passaram por ti, eu quando passaram por ti, enormes guarda-redes. Estamos a falar de guarda-redes, se calhar os mais mediáticos, o público comum conhece, o Ederson, o Oblak, o Pickford mais recentemente, entre outros. Tu sentes que para além daquilo que lhes transmitiste, tu também aprendeste com eles alguma coisa? Estamos a falar de guarda-redes, atualmente serão dos melhores guarda-redes do mundo. Não é? Tu sentes... Eu aprendi sempre de três, tirando as questões mais gerais, mas das questões mais ligadas àquilo que é o guarda-redes no jogo. Aquilo que eu fui aprendendo enquanto esponja vinha sempre de três vertentes, ou seja, dos próprios treinadores principais, da forma, porque eu tinha que perceber o que é que eles queriam do guarda-redes no jogo. Porque lá está, eu posso ir treinar o guarda-redes se eu não perceber o que é que ele quer da equipa. A ideia do jogo. Posso estar a fazer coisas completamente erradas, não é? Ou seja, então eu tinha que dissecar com o treinador, com todos os treinadores, o que é que ele pensava para o seu guarda-redes. Então aprendi muito com todos os treinadores. Depois aprendi muito com os próprios guarda-redes. Porque eu tinha que saber o que é que eles sentiam naquele momento. Porque há muitas formas de resolver problemas. Nós não resolvemos todos o mesmo problema da mesma maneira. Então eu tinha que sentir porque é que o Júlio César, num determinado momento, queria estar posicionado num determinado sítio, mas o Ederson queria estar no outro. Porque é que o Pickford, no cruzamento, direcionava os apoios para um lado e outros direcionava. E da mesma maneira, aquilo que me foi trilhando essa capacidade de sentir o outro foi perceber que não se pode dissociar o homem do guarda-redes. Que eles são homens diferentes, são guarda-redes diferentes. Aquilo que eu tinha que ajudar era que aquele homem, aquele guarda-redes, se adaptasse e se ligasse a uma forma de jogar da sua própria equipa e uma determinada competição, que é o futebol, que exigia coisas mais ou menos padrão que ele fizesse. Mas ele tinha que fazer à sua maneira. E por isso eu só queria que realmente, lá está, ter boas intenções para ajudar as possibilidades deles.
E nesse caminho, chegar depois ao terceiro interveniente, com o qual me fez também aprender muito sobre o guarda-redes, que foi com os jogadores, não é? Ou seja, queres perceber um bocadinho sobre ti, tenta conhecer o teu inimigo, um pouco isso, não é? Então, eu sempre tive boas relações com os avançados, com os próprios médios. Também é importante para um guarda-redes para perceber como é que pensa o inimigo e, ao mesmo tempo, para perceber como é que pensa o colega da minha equipa, para eu me associar. E, no fundo, essa capacidade de ver que são homens diferentes, mas que têm que ter ferramentas para aquele jogar, fez-me aprender com todos eles. Agora, obviamente que tu apreendes mais coisas, e para mim foi fabuloso, quando trabalhas com guarda-redes já muito experientes, e desde muito, muito jovem, eu acabo por trabalhar com guarda-redes muito experientes, ou seja, eu trabalho no Rebordosa, com 21 anos, eu estou a trabalhar guarda-redes com 31, 32. No Marco, com 20 e poucos anos, trabalho com guarda-redes também próximos dos 30 anos. E depois, para chegarmos já ao Benfica, por exemplo, com 30, trabalho, por exemplo, com o Júlio, que foi dos melhores guarda-redes do mundo, que tinha 36 quando chegou ao Benfica, depois de ser considerado o melhor guarda-redes do mundo, ter perdido ter ganho e ter perdido um campeonato do mundo, e quando chega ali depois de querer desistir. Então tu tens que aprender, e agora depois levas com mais jovens e tu também dás muita coisa, mas também começas a perceber que estas novas gerações veem um mundo diferente e tu aprendes isso também com eles, não é? E tens essa capacidade de não seres um especialista de ajudar os jovens, ou seres um especialista de fazer os mais experientes voltar à vida. Não é isso. Tens a capacidade de ajudar, seja que perfil ele tenha, não é? Seja mais novo, seja mais velho. Completamente. E por isso o guarda-redes, eu acho isto um pouco. O treinador por si só tem que ser assim. Mas o guarda-redes e o treinador guarda-redes têm que ser personalidades que gostem de viver a ajudar o outro. Porque o guarda-redes leva com muito de que a equipa não faz, e que tem que ter a capacidade de aguentar muitas vezes. E no momento de decidir o jogo, muitas vezes para o negativo do que para o negativo, e ainda acarretar com as culpas disso. E tem que ser alguém que saiba lidar com isso. E o treinador guarda-redes, um pouco também, não é? De ajudar alguém. O guarda-redes fracassou, a culpa também muitas das vezes pode ser, olha, o treinador do guarda-redes se calhar não é tão competente quanto aquilo que... Óbvio, mas em todas as áreas isso existe. Tu tens, quando queres máxima importância, tens que ter máxima responsabilidade. Sim. Em todas as áreas. Agora, tens que ser alguém que tem que perceber que quem joga é o guarda-redes e o que é importante é ele. E tu sentes que o facto de teres treinado, o caso, por exemplo, do Oblak e do Ederson, que são aqueles mais mediáticos atualmente, que atingiram a tua posição, considerados os melhores guardas do mundo, que te faz crescer a tua exigência, que faz com que as pessoas queiram e reconheçam ainda mais o teu trabalho, obrigou-te a andar mais da perna, como se costuma dizer? Não, o andar da perna é algo que eu tenho intrínseco. Essa é uma forma de estar um pouco intrínseca. Agora, há uma gestão de expectativas. Há expectativas. Acho que há expectativas. Assim, trabalhou com fulano e eles atingiram isto. Vamos exigir mais um bocadinho. Tu sentes isso? Acho que há expectativas que sempre que... Ou vives bem com essa exigência? Eu vivo bem com isso, porque a única coisa que me preocupa é a minha própria consciência. As únicas 2 pessoas, ou 4 ou 5, a quem eu não posso desiludir, ou que faço tudo para não desiludir, são os meus filhos, a minha esposa e os meus pais. A família. O restante, sinceramente, nunca me preocupa. Mas é boa essa exigência? Essa exigência é boa de viver, nem sempre é boa de sentir, porque não queres defraudar expectativas. Agora, o restante, o exterior, eu sempre lidei muito bem. Porquê? Porque há uma coisa importante, e importa dizer isto. Em Portugal, nem sempre somos saudáveis em relação a isso. Em Inglaterra, muito. Que tem a ver com a capacidade de estar conscientemente limpo quando percebes que dás o teu máximo e que fizeste aquilo o máximo que podias fazer. Aquilo que eu nunca posso chegar ao final do dia é achar que podia ter feito mais um bocadinho. E que não fizeste tudo. E que não fiz um bocadinho, não é? Eu brinco muitas vezes com os guarda-redes ou até com colegas de trabalho com a falácia do tempo. As pessoas agarram-se muito à ideia de que não temos tempo. Nós corremos muito, fazemos muito pouco. Quase sempre. Esprememos e dá muito pouco. A questão é, o ser produtivo não é há uma ideia de muito ser bom. O ser produtivo não é trabalhar muito. O ser produtivo
É adaptar o que tens a fazer para ser efetivo, para chegares a atingir objetivos. E nesse sentido, aquilo que importa no meu dia-a-dia é que eu chego ao final de qualquer ação e perceba que fiz o máximo que podia fazer. Essa pressão externa nunca me chateou muito. Agora é óbvio, e principalmente nos grandes de Portugal, não é? Tipo 5 épocas no Benfica, tu sentes no dia-a-dia que existem expectativas, obviamente, e obviamente quando cheguei à Inglaterra, o facto de teres ajudado a que o Ederson crescesse, o Oblak crescesse, que o Júlio voltasse aos tempos máximos, criou o que foi positivo para mim, uma espécie de carimbo de qualidade, obviamente, isso não podemos ser falsos humildes, uma espécie de carimbo de qualidade, mas que não me deixava a mim ter mais pressão para que as coisas corressem bem. Quando tiveram que correr, correram, quando não tiveram, não correram, e há que aprender com isso e continuar. Uma coisa, eu prometia sempre, é que não importa o nível, não importa o guarda-redes, não importa se é para a Liga dos Campeões, se é o Campeonato do Mundo ou se é o Campeonato Amador da Câmara Municipal de Penafiel. A paixão é sempre a mesma e a dedicação é sempre a mesma. E daí vem muito daquilo que começamos a conversa. Ou seja, a minha paixão pelo futebol e a paixão pelo jogo é algo que vem do berço. A treinar uma equipa amadora é igual, porque a minha paixão pelo jogo, na sua essência, pelo jogo, nem tanto se calhar pelo fenómeno que é o futebol hoje em dia, até porque a minha ligação ao futebol é uma ligação do jogo, não é uma ligação mais do que isso. A minha profissão, mas depois quando chega a casa é separado e não vivo de uma forma em que o futebol é a coisa mais importante do mundo. O futebol não é a coisa mais importante do mundo. E nós podemos ser muito bons na nossa área, mas tem muitos outros hobbies e muitas outras coisas que nos dão prazer. E eu tenho muitas. Né? E vivo de uma forma saudável. Porque isso faz-te ser mais forte também depois na tua área. Muito bem, Hugo. Para terminarmos, uma mensagem para quem sonha vir a ser guarda-redes ou para quem já é e quer atingir o topo. Uma pequena mensagem que queiras deixar. De alento, também pela situação que também vivemos, porque acredito que há muitos jovens guarda-redes e não só, que estejam sem treinar e isto influencia tudo. Se quiseres deixar nós vivemos um momento mais difícil. A minha preocupação é quase sempre uma preocupação mais direcionada para a vertente mental do que propriamente para a vertente física, porque rapidamente se consegue adquirir. Também mentalmente. Claro, e do ponto de vista mental não é tão fácil, mas aquilo que eu gostaria de dizer para quem, e não serve só para os guarda-redes, mas serve nem só para o desporto, mas serve para todas as áreas, não é? É que desfrutem muito do caminho, quando temos sonhos e que se acredite que esses sonhos podem ser concretizáveis. Acreditar, não é? Mas que se perceba uma coisa, que normalmente nós olhamos quase sempre para o fim sem desfrutar de todas essas etapas que são feitas, não é? Do caminho que Claro, do caminho que é feito. E eu olho e é excelente vir cá a Paredes e quando venho cá a Penafiel, quando vou às Termas de São Vicente, quando passo nos sítios... Estás nas tuas origens, não é? Estou nas minhas origens e, nesse sentido, as recordações que tenho e as sensações, os sentimentos que tenho são muito positivos, porque realmente tive uma infância fabulosa e saudável, tive uma adolescência fantástica em Penafiel, na escola de Penafiel, e com amigos fabulosos que tento manter até hoje, porque realmente nós temos que viver todos os momentos, não é achar que temos um sonho ao Tudo foi importante, não é? No crescimento. Isso faz quem tu és. E por isso nunca perdermos a nossa natureza, lutarmos por o sonho, mas não acharmos que temos que atingir e se não atingirmos é o fim do mundo. Que é o fracasso. Porque realmente o sonho é ter uma vida em plenitude com a nossa paz e com a nossa pausa, não é? É um pouco assim que eu procuro viver. Não sou ninguém para dar conselhos nesse sentido, mas acho que é um bocadinho a forma como eu fui educado e é um pouco o carimbo do meu viver. E as pessoas não terem, não é vergonha o termo, mas as pessoas saberem viver e cada passo de cada vez e não ter vergonha das origens. E saberem viver com insucesso. Eu já cometi muitos erros na vida, vou cometer muitos mais e temos que os assumir e continuar. E nesse sentido,
perceber que se acertamos mais à frente foi porque erramos coisas atrás. E temos que viver, né? E viver de uma forma em que desfrutar este momento da pandemia. Estamos um bocadinho todos à espera que a pandemia termine para podermos viver, mas não pode ser. Não pode ser. Nós temos que querer viver hoje. Há muitas formas, mas estamos um bocadinho mais resguardados, um bocadinho mais por casa, mas temos a capacidade de darmos um dia-a-dia mais saudável a quem está próximo de nós, mas ao mesmo tempo encontrarmos também fugas para a nossa própria felicidade e saúde mental, que é extremamente importante. Hugo, olha, resta-me agradecer-te a tua disponibilidade, a tua partilha, que atualmente estás a trabalhar com o Marco Silva, atualmente estão parados, que regressem o mais rapidamente possível ao futebol, porque precisamos de treinadores como tu, como o Marco Silva, no ativo. Por isso agradecer-te a tua disponibilidade, por ter estado cá. Foi ótimo. Foi um gosto para mim, desejar boa sorte ao programa, desejar boa sorte também ao canal e a todos aqueles que seguem, muita saúde. Obrigado. Obrigado por ter assistido. Para a semana voltamos e não se esqueça, pratique desporto. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.